Isso está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação para todos os homens. O apóstolo Paulo vai dizer, lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 15, aliás, vai dizer: palavra digna e fiel é essa de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os... Aprenda uma coisa aqui, meu amigo. Para salvar os pecadores. Não foi para salvar os israelitas, os judeus. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou um pecador. Eu estou incluído nesse plano de salvação de Deus. Ele veio para me salvar. Ele veio para te salvar. Ele não veio só para salvar Israel. Ele é o salvador da humanidade. O próprio Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Agora eu pergunto para você, é assim que a gente entende a Bíblia, meu irmão? É assim que a gente estuda a Bíblia, meu irmão? É assim que a gente examina a Bíblia, meu irmão? Não é pegar um texto isolado e colocar a sua interpretação. É fazer uma exegese bíblica. Comparar a Bíblia com a Bíblia. Eu vim salvar e buscar, disse Jesus, todos os que se haviam perdido. Aí eu pergunto a você, quem são esses todos que se haviam perdido? E perdido-se de quê? De quem? Você pode me explicar isso? Não, mas é o povo de Israel. Mentira. O homem se perdeu da presença de Deus por causa do pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando o homem pecou, o homem foi separado da comunhão com Deus. E a partir daí ele perdeu o entendimento, se perdeu de Deus. Dá uma lidinha lá em Salmos 14. Vai dizer que todos se fizeram inúteis. Todos perderam o entendimento de Deus. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Dá uma lidinha lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3,16. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Quem é esse todos? Por um homem. Quem foi o homem que entrou o pecado? Adão. E todos por Adão são pecadores. Seja judeu, grego, gentil, alemão, chinês, holandês. Deu para entender? Você sabe fazer essa exegese? Você sabe trabalhar a explicação bíblica, dando esses textos dentro do contexto que você está ensinando? Você sabe fazer isso? Ou você sabe só pegar o texto isolado e aplicar a sua interpretação e querer dizer que é desse jeito? Você está vendo como eu estou trabalhando a palavra? Você está vendo como eu estou processando o conteúdo do contexto bíblico no assunto que eu estou levando? Quando Jesus disse que veio salvar e buscar todos os que se haviam perdido, ele está se referindo à humanidade. Todo ser humano se perdeu. Não há um justo sequer na face da terra. Todos se tornaram imundos. Todos se afastaram. Todos receberam a condenação da morte. Foi por isso que foi necessário Jesus Cristo, o verbo se fazer carne, ou seja, vir como homem, para que pelo sacrifício dele vicário, substituto, ele fosse o meio de salvação para todos os seres humanos que precisavam de reconciliação com Deus, para que não sofressem a condenação, porque todos estavam julgados ao juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Romanos 5,18. O juízo é para a condenação. E a condenação é o apartai-vos de mim, malditos. A separação eterna. O que Deus vai dizer a todos naquele grande dia, quando estiverem diante dele para receber essa sentença. Deu para você entender isso? Jesus veio salvar a humanidade. Jó, lá no capítulo 14, versículo 4, Jó vai dizer assim: escuta uma coisa, eu vou te ensinar uma coisa que tu não sabe, não é? Mas aqui tu aprende, porque aqui tu está sendo instruído com a palavra, pela palavra. Olha o que Jó diz. Vou te mostrar porque foi importante Jesus vir. Não foi só para salvar os judeus, foi para salvar toda a humanidade. Não é só os judeus que estão na condenação do pecado. Os judeus tinham a lei que mostrava a ele o pecado, a sentença, a transgressão dele. E os outros povos não tinham.
Os outros povos não tinham, mas não é porque os outros povos não tinham a lei que não tinha pecado, que não estavam julgados e condenados. Todos estavam julgados e condenados. Só que Deus, ele levantou esse povo chamado o povo de Israel através de Abraão, Isaque e Jacó. Ele levantou esse povo para, através desse povo, ser o meio para que os outros povos, porque no tempo ainda não tinha nação, mas para que os outros povos pudessem conhecer o verdadeiro Deus e se convertesse a Ele, para não sofrer o juízo. Só que Israel, como sacerdote de Deus, falhou. Israel falhou. Era para Israel influenciar os outros povos, mas Israel se deixou ser influenciado. Deu para entender? Você precisa ser instruído, meu irmão. Olha o que Jó vai dizer, Jó capítulo 14. Vou mostrar porque foi importante Jesus vir à terra. Você vai aprender aqui agora. Eu quero mostrar a você, cuidado com aqueles que perturbam e deturpam a doutrina de Cristo. Sabe o que é doutrina? Sabe não? Alguém botou no comentário, eu quero saber o que é a doutrina de Cristo, que ele fala tanto. A doutrina de Cristo é o ensino que Jesus trouxe para dar ao homem o conhecimento por onde o homem pode chegar a Deus, ser livre da condenação, encontrar salvação, receber perdão de pecado e ser justificado, para que quando deste mundo partir, não sofra a condenação eterna, mas parta para a vida eterna. Você aprendeu agora o que é a doutrina de Cristo? É a instrução que lhe dá o conhecimento da vida com Deus para ser livre da condenação. Aprendeu o que é? Então vamos lá. Quero mostrar a você aqui porque foi que Jesus veio ao mundo. Olha o que diz Jó, capítulo 14, versículo 4. Eu disse 3, é o versículo 4. Jó vai dizer assim: quem do imundo tirará o puro? Isso é uma pergunta, ele está questionando, Jó. A palavra de Deus aqui, quem tem o Espírito de Deus para vir à janela e ter a interpretação dela, tem a luz de Deus e leva essa luz para os que estão nas trevas. É isso que eu estou fazendo, levando a luz de Deus para você, que é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a exposição da palavra de Deus, que tem que ser levada a todos para que sejam conhecedores da verdade. Amém? Olha o que Jó vai dizer. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ele faz um questionamento e em seguida ele traz a resposta. Quem do imundo tirará o puro? Questão. Pergunta. Aí em seguida, na sequência ele diz, ninguém. Por quê? Ninguém. Porque ninguém pode tirar um puro dentro do imundo. Isso está trazendo uma referência da humanidade que está na imundícia do pecado. Porque todos estão dentro do pecado. Como é que alguém que está na impureza pode purificar alguém, se ele também está impuro? Olha o que diz Isaías. Vamos para a Bíblia, vamos aprender a Bíblia. Vou mostrar a você porque Jesus veio. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Olha o que diz o versículo 55, 6. Não é? Olha o que diz, aliás, Isaías 59. 59. Peraí, deixa eu me sintonizar aqui no versículo. Aonde vai dizer assim. Isaías 56, verso... Eu me perdi um pouco aqui do capítulo, mas eu encontrei. Isaías 64. Eu estou aqui explicando por que foi que Jesus veio ao mundo. E eu vou mostrar a você, já mostrei aqui versículos, estou fazendo uma exposição dentro de uma explicação principiada na palavra. No assunto que eu estou levando, mostrando a você na palavra. Isso é pregar pelas Escrituras. Aprendeu o que é? Olha o que diz, eu mostrei Jó. Jó capítulo 14, versículo 4. Jó vai dizer, como pois alguém vai tirar o impuro, o puro no meio do imundo? Ninguém. Porque todos estão impuros, não tem nenhum que possa tirar um puro no meio dos imundos.
Todos estão impuros. Isso fala do pecado. Todos estão na abominação, na impureza do pecado diante de uma vida santa com Deus. Não tem ninguém justificado e santo. Todos estão na impureza do pecado. Olha o que diz Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. E todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Aprenda uma coisa aqui. Olha o que diz Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um imundo. O imundo fala do pecado. Todos nós estamos como um imundo por causa do pecado diante de Deus. Olha o que ele vai dizer. E toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Você não pode fazer nenhum ato de justiça, nenhum ato de boa obra que possa lhe justificar diante de Deus, porque você já está na impureza do pecado. Você não pode se justificar a si mesmo. Você não pode operar nenhum ato de justiça, nem para você, nem para o outro, diante de Deus. Olha o que continua o texto dizendo. E todos nós caímos como a folha. A folha cai da árvore, que é a fonte onde ela está ligada para ter vida. Quando ela cai da árvore, a tendência da folha é morrer, secar. E o vento leva ela para cada dia mais distante da fonte da vida. Isso é uma simbologia, isso é uma comparação com o homem que caiu da graça de Deus, da presença de Deus, por causa do pecado. Caiu daquele que é a fonte da vida e está morrendo. E está indo à morte eterna. E cada dia mais ele está sendo afastado da vida com Deus, da comunhão com Deus, indo para a eternidade, o distanciamento eterno de Deus, que é a morte eterna. Olha o que continua o texto dizendo. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como o vento, nos arrebata. As nossas culpas, que é o pecado, nos arrebata, nos afasta, nos leva para distante de Deus cada dia mais. E é o que ele vai dizer aqui. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, que é o pecado, que nos faz separação, que nos levou à maldição, que nos afastou de Deus, que fez o homem perder a comunhão com Deus. Foi o pecado. E todos morreram com o pecado. Todos se tornaram imundos. Por isso que logo ninguém entre os homens pode se justificar ou justificar a outrem. Deu para entender? Então foi por isso que Jesus teve que vir ao mundo como homem. Porque como foi o homem que pecou, é o homem que tem que reparar o seu erro com Deus. Mas como o homem vai reparar o erro dele com Deus? Se ele não tem como oferecer nenhuma justiça, porque ele está na imundícia do pecado. Ele já está julgado e condenado. Como é que o homem vai se justificar? Se não tem outro meio para ele encontrar essa justificação, porque ele já está julgado e condenado pela sua culpa. Como é que o homem vai se justificar? Logo resta para o homem a sentença, cumpri-la, receber a condenação. É aí que entra o plano salvador de Deus, não só para o povo de Israel, o plano salvador de Deus para o mundo. Porque ele executou a obra salvadora, redentora para a humanidade. Por isso que o texto vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê Jesus vindo, ele teve a revelação de Deus. Ele viu ali a graça do plano de Deus sendo manifesto. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Não é que tira só o pecado do povo judeu, não. Porque no cerimonial, no ritual judaico, na lei, o povo tinha que levar um cordeiro para ser morto, para que esse cordeiro, pela sua vida, imaculado, santo, sem mácula, fosse a reparação do pecado do povo judeu, para que o povo judeu não sofresse a ira de Deus. Então Deus pediu esse sacrifício temporário, e isso apontava para Cristo, para que através desse sacrifício o povo não fosse recebedor da ira de Deus, fosse justificado através desse ato, que era um ato que representava, que simbolizava, que apontava para o plano de salvação de Deus, que iria ser executado lá na frente. Mas quando João Batista vê Jesus, aí ele agora diz, não é mais cordeiro que nós precisamos para tirar o nosso pecado, não é mais oferenda de animais para ir levar, para ser oferecida pela remissão dos nossos pecados. João Batista, quando vê Jesus, ele tem a revelação divina. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus.
Era o homem que tinha que levar o cordeiro. Agora Deus, ele proporcionou o cordeiro. Ele proporcionou o sacrifício para que fosse o meio do homem ser purificado, remido do seu pecado, livre da culpa, para não receber a sua ira. Deus, ele proporciona Jesus, que é o cordeiro, que é o sacrifício que Deus enviou à terra, não só para Israel, mas para todo ser humano, para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse cordeiro é Jesus. Esse Filho unigênito era o cordeiro que Deus, o Pai, enviou para a remissão, para a libertação de toda a humanidade, não só do povo de Israel. Você entendeu agora por que Jesus veio? Porque o homem tinha que se justificar. Mas como se justificaria se todos estavam culpados? Como ia ter alguém que tirasse alguém da culpa se todos eram culpados? Foi preciso ele tomar a forma humana. Sendo ele Deus, se fez homem. Sendo ele Senhor, se fez servo. Sendo ele eterno, tomou a forma mortal para morrer por nós, para oferecer o sacrifício que foi a sua própria vida, por todo aquele que nele crê. É preciso crer. E quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, João capítulo 19, versículo 30, ele dá um brado de vitória, declarando a sua vitória diante do plano de salvação que era preciso para executar, para que o homem tivesse oportunidade. Quando Jesus diz: Pai, está consumado, essa palavra quer dizer está feito, está realizado, está concluído o propósito de Deus para que o homem tivesse a oportunidade de se salvar. Foi consumado, foi feito, foi realizado o sacrifício pela humanidade, o meio para a humanidade alcançar de Deus o perdão foi feito, realizado, executado por Jesus na cruz do Calvário. Agora todos que crê serão salvos. É preciso crer, é preciso crer, é preciso crer, aleluia. Nesse sacrifício não foi feito só para judeu, foi feito para judeu, gentil, grego, alemão, todo tipo de pessoa, raça, cor, nacionalidade. Jesus é o Salvador do mundo. Pai, está consumado. Foi consumado, foi aberto o caminho, foi feito, foi cumprida a exigência de Deus para oferecer aos homens o perdão dele. Todos que nele crer serão salvos, não serão condenados, serão justificados. O homem, hoje, através das suas religiões, ele busca chegar a Deus, ele busca receber a justificação de Deus através dos credos, dos dogmas, da penitência, dos flagelos, da vida religiosa, da formalidade. Esse não é o caminho. O sacrifício de Cristo é o único meio de justificação para o homem chegar a Deus, recebido por Ele, livre da sua culpa, sem receber a ira de Deus, reconciliando-se com Deus, tendo a remissão dos pecados, recebendo o pagamento da sua dívida, saindo da culpa através de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo. Sem Jesus não há Deus, não há salvação, não há vida eterna. Porém, Jesus, ele morreu para judeu, para grego, para toda a humanidade. Entendeu por que foi importante Jesus vir? E essa é a mensagem que nós temos que pregar ao mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho de Cristo? Você sabe o que é as boas novas que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 16? Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do grego como do judeu, seja qualquer pessoa. É um só Evangelho. O Evangelho é o de Cristo. Para quem é circuncisão, para quem é da incircuncisão. Para quem é judeu, para quem é gentil. Para quem é católico, para quem é espírita. Para quem é evangélico, para quem é macumbeiro. Para quem é bom, para quem é ruim. Para quem é advogado, doutor, delegado, para quem é ladrão, assassino, estuprador. O único meio de salvação para todos é Jesus. Deu para entender? Não importa se você é judeu, é grego, é não sei o que, não importa. Se você é bom, ruim, diante de Deus todos estão julgados e condenados. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Saiu da condição que ele estava e entrou em outra agora, confortável diante de Deus. Então, meus amados irmãos, cuidado. Cuidado com aqueles que deturpam essa verdade, que não levam para você essa verdade. Você tem que ouvir a verdade do Evangelho de Cristo. Que verdade é essa? Que doutrina é essa? Que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é a porta que você pode entrar para ter acesso a Deus. Que Ele é o meio de salvação para você ter vida eterna. Que por Ele você recebe perdão de pecados. Que por Ele você é livre da condenação. Você precisa ouvir de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que eu estou aqui trazendo essa ministração. Pregar é ensinar. Pregar é instruir. Pregar é levar a informação das boas novas. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Quem crê será salvo. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Não é só ao judeu, a toda criatura, meu irmão. A toda criatura. Agora Jesus disse, comece por Jerusalém. Depois vão para Samaria e os confins da terra. O cara vem dizer que Jesus não fez obra nenhuma por ele, não fez nada por ele. O cara dizer que Jesus morreu e é o Salvador só dos judeus.